Oi, eu sou o Gabs. E eu sou a Silvia. Quanto tempo leva para ficar fluente em inglês, hein? A pergunta de US$ 1 milhão, né, Silvia? Bom, alguns seguidores mandaram algumas perguntas para a gente, né, sobre esse tópico e a gente resolveu transformar em vídeo, tá? Para você que quer entender como esse processo funciona, não sai daí, tá bom? Então já curte esse vídeo aí para você não esquecer e também se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Tá? A gente deu aí uma simplificada no vídeo, tá? Para ele não ficar muito longo e complicado de entender, tá? E para isso a gente dividiu as informações em alguns passos, tá? Silvia, qual que é a primeira pergunta que mandaram para a gente? Gabs, explica aí para o pessoal como funciona a questão dos níveis de inglês. Tá, vamos esquecer por um momento os níveis básico, intermediário e avançado, tá? Você já ouviu falar no Common European Framework, tá? O Common European Framework, ou o quadro europeu comum de referência para línguas, ele é um padrão internacionalmente reconhecido, né? Que ele atesta o nível de proficiência no inglês, né? Da pessoa e também o que ela deve produzir em cada, o que é esperado, né, na verdade, que ela produza em cada nível do idioma, tá? São 6 níveis. A gente tem o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2, tá? A1 e A2 são os níveis iniciais, tá? Aqui são os níveis mais básicos, né? Aqui é esperado que, ao final desse nível, você consiga se comunicar no presente, no passado e no futuro simples, tá? Que você consiga tratar de situações corriqueiras, né? Coisas do seu dia a dia, nada muito complicado, nada muito abstrato, né? Então, situações que exigem uma troca rápida de informações, nada muito complicado. Depois a gente tem o B1 e o B2. O B1 e o B2 são os níveis intermediários, tá? Aqui, já é esperado que você tenha um pouco mais de conhecimento, que você consiga se expressar melhor, falar sobre temas mais complexos, tá? O B2, por exemplo, o aluno já é considerado aí um usuário mais independente, ele já consegue falar de assuntos mais abstratos, né? Tópicos mais abstratos, e se expressa com uma melhor desenvoltura. E, por fim, a gente tem o C1 e o C2, que são os níveis mais avançados, tá? Esses níveis, eles simbolizam a proficiência no idioma, né? O C2 é o nível máximo que a pessoa pode chegar. E são os níveis, na maioria das vezes, que são solicitados para quem quer trabalhar fora ou estudar fora, tá? Silvia, tem mais pergunta aí? Tem. Gabs, quanto tempo leva para a gente finalizar cada nível? Essa pergunta, ela é bem importante, Silvia, porque ela envolve toda uma matemática. Eu não sou muito bom de matemática, mas a gente vai tentar aqui simplificar para vocês, tá? Para você sair do inglês zero e ser considerado um A1, você precisa de uma média aí de 90 horas de estudo, tá? Algumas pessoas vão precisar de um pouco mais, outras pessoas vão precisar de um pouco menos, mas a média aí é de 90 horas, tá? Para ser considerado A2, você vai precisar de mais ou menos 120 horas de estudo. De novo, algumas pessoas vão precisar de mais, outras pessoas vão precisar de menos, tá? Então, 90 horas para ser considerado A1, mais 120 horas para ser considerado um A2, né? Na média. Já nos níveis intermediários, né, a gente precisa de um pouco mais tempo para passar de nível. E é por isso, Silvia, é muito curioso que muita gente que está no nível intermediário sente que não está progredindo. Mas não é isso, é porque realmente demora um pouco mais para você ver um resultado, né, Silvia? Então, para você ser considerado um B1 em inglês, você vai precisar de uma média de 200 horas de estudo para você ser considerado B1. Para você ser considerado B2, uma média de 220 horas de estudo. Por quê? São níveis, né? Como eu já tinha explicado antes a questão dos níveis, são níveis que a gente espera que você consiga se comunicar com maior desenvoltura, né? De forma mais abstrata. Então, envolve bastante a questão gramatical, a aquisição de vocabulário também é bem forte nesse nível. Então, você precisa de um pouquinho mais de tempo para conseguir internalizar esse conteúdo.
Para os níveis mais avançados, Silvia, você vai precisar de 240 horas para ser considerado um C1, tá? E mais 300 horas para o C2. Isso vai dar um total, peraí, vai dar um total aí de 1.170 horas de estudo. Então, para você ser considerado um usuário avançado de inglês, você precisa ir de uma média, tá? Lembrando novamente que é uma média, de 1.170 horas de estudo, tá? Isso vale também, é importante frisar, que isso que a gente está falando aqui vale para adultos, tá? Silvia, tem mais uma pergunta aí, né? Tem. Quais dicas a gente pode dar para o pessoal se organizar melhor na questão dos estudos e alcançar a tão almejada fluência? Legal. Primeiro é importante dizer, e a gente sempre fala isso aqui no canal, né? Você não precisa chegar no C2, no C1, no C2, para se comunicar em inglês, né? É maravilhoso você ser fluente, mas às vezes, para o que você precisa, o B1 está de bom tamanho, o B2 está de bom tamanho. Então é importante você ter o seu objetivo aí bem claro, tá? Dito isso, eu dou aqui a dica número 1. Primeiro, saiba qual é o seu nível de inglês, tá? Então é importante a gente aí ter um ponto de partida. Existem vários testes gratuitos na internet. A gente vai deixar alguns aqui na descrição do vídeo, aí você pode fazer o teste, tá? Dica número 2, gente. Sabendo qual é o seu nível, você pode adquirir aí um livro didático, tá? E iniciar os seus estudos. Por que o livro didático? O livro, ele é um curso pronto, ele é um curso estruturado, tá? E ele é estruturado dentro desses níveis que a gente acabou de explicar aqui para você no vídeo. Então, isso vai deixar o seu trabalho mais simples, vai deixar o seu trabalho mais fácil, tá? A gente pode até, né, Silvia, fazer um vídeo indicando alguns livros didáticos de inglês para o pessoal, né? Quem sabe? Então, deixa aí nos comentários se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, coloca aí, tá? Dica número 3. Feito tudo isso, você vai montar o seu plano de estudo, tá? Tem uma meta aí realista. Quantas horas você pode estudar por dia? De verdade. Então não adianta, vou estudar 10 horas por dia. A gente sabe que é difícil, né? Quem consegue estudar 10 horas por dia? Estudar mesmo, né? Estudar mesmo. Quem é que consegue estudar 10 horas por dia? Né? Porque aqui quando eu falo em horas de estudo, eu estou falando de estudo ativo, né? Não daquele estudo que é passivo, que você senta. Claro, e isso também vai ajudar muito, mas você precisa sentar, você precisa fazer um exercício, você precisa estudar gramática, você precisa adquirir o vocabulário, e você vai fazer isso de forma ativa. Tá? Então, quando a gente fala de horas de estudo, é isso que eu estou falando. Então, não adianta você assistir 1.300 horas de Friends e achar que você vai ficar fluente em inglês. Não, não é isso que vai acontecer. Claro que você vai aprender muita coisa, que a gente já deu várias dicas aqui e a gente sabe que é possível, né, você aprender. Mas não é assim que funciona, tá? A gente estava aqui falando dos planos de estudo, deixa eu dar um exemplo para você. Se você estudar 5 horas por dia, de segunda a sexta, durante um ano você vai ter estudado aí umas 1.300 horas. Já é um pouquinho a mais da média que a gente falou na dica anterior, né, Silvia? Ou seja, se você realmente estudar, tá? Estudar, você absorver esse conteúdo, você vai conseguir chegar aí no nível avançado neste espaço de tempo. Porém, a gente sabe que é complicado, a gente tem que trabalhar, a gente tem outras coisas para fazer. Então, quando a gente fala de uma meta realista, né, pense em algo em torno de talvez, ó a gata, 2 horas, 1h30, por exemplo. Se você reservar 2 horas do seu dia para estudar inglês, você vai levar pouco mais aí de 2 anos para cumprir a carga horária mínima que eu falei aí de 1.200, 1.300 horas. Então já é uma coisa aí talvez mais alcançável, né, Cília, mais realista, né? Outra coisa, gente, para não esquecer. Sozinho vai demandar um pouquinho mais de trabalho e planejamento da sua parte, tá? Por isso é legal que você continue seguindo aqui as nossas dicas no canal. A gente tem várias dicas sobre vídeos para você melhorar o speaking sozinho, o seu reading, o writing e também o listening, tá? Então é importante você seguir essas dicas que vão ajudar você a se organizar melhor. E caso você tenha alguém para te guiar, um professor, por exemplo, o processo ele vai ficar um pouco mais fácil, tá? Bom, é isso. Acho que não tem mais pergunta, né, Silvia? Acabou? Precisa de dedicação. Não, não precisa. Não, não tem mais pergunta, Gás, mas precisa de dedicação, né? Então, assim,
a gente sabe que é o exercício, né? O pessoal fala de 10.000 horas de prática de alguma, você aprende qualquer coisa. O piano, aquela coisa toda, que o Mozart ele não era um gênio, mas ele praticou muito, né? Então, assim, é prática, né? Tem que realmente se dedicar. Tudo com dedicação a gente consegue, tá É bom? prática, tudo. É importante aí você ter uma meta, né? Fazer por fazer, talvez você vai parar ali no meio do caminho, porque você não tem um objetivo, né? Isso. Então, por isso que a gente já vem falando nos vídeos, tá? Leve em consideração. E a gente espera de verdade que esse vídeo ele tenha te ajudado, tá? Não caiam, gente, mais nessas armadilhas de inglês fluente em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou 18 meses estudando 2 vezes por semana É de só fazer uma a hora. conta, né, Gabs? É Faz só a fazer a conta. conta. Você precisa de 1.000 e tantas horas. Você acha que em 2 meses dá? Não dá. Então, por isso É que a só gente fazer a trouxe. conta. A gente trouxe isso que a gente trouxe, não fui eu que inventei, não foi a Silvia que inventou, tá? A gente trouxe isso baseado em teorias de pessoas que estudaram a vida toda e chegaram a essa conclusão com base em pesquisa, tá? Então, assim, não caiam mais nessa armadilha de inglês rápido, de inglês fluente em pouco tempo, porque não existe, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar bem feliz de responder, tá bom? Um beijo. Beijo, tchau, até o próximo.